Olá, é muito bom ter a sua companhia. Afinal, Está Escrito foi feito especialmente para você. Você é daqueles que gostaria de estudar a Bíblia, mas acha um livro complicado, difícil de ser compreendido? Bem, pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, um kit com 3 CDs e são 21 temas bíblicos, apresentado por Cid Moreira. Para receber em sua casa é só entrar em contato conosco. Você pode acessar o blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai encontrar o ícone com o desenho do Verdades Bíblicas. Ao clicar ali, vai aparecer um cadastro. É só preenchê-lo e pronto. Vai direto para a expedição e vai chegar aí na sua casa. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar os seus dados, como nome e endereço completo com CEP. O que levaria uma pessoa condenada a morrer na fogueira, a começar a cantar enquanto as chamas consumiam seu corpo? Você está assistindo a série Heróis da Fé e no programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta a história de John Hus, um testemunho poderoso. Continue conosco, porque Está Escrito de hoje começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de John Hus. Olá, querido amigo do Está Escrito. Juntos estamos crescendo no conhecimento da vida de homens que foram transformados pelo Espírito Santo e, através de sua vida piedosa e corajosa, transformaram o caminho e o rumo do cristianismo na Terra. Quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta a você. Até que ponto você seria capaz de ir para defender a sua fé? Nós vamos descobrir hoje a história de um verdadeiro herói do cristianismo, chamado John Hus. Este homem teve muita coragem, ousadia e força na verdade da palavra do Senhor. John Hus nasceu por volta de 1372 numa pobre família camponesa numa pequena aldeia do sul da Boêmia, atual República Tcheca, e ingressou na Universidade de Praga quando tinha 17 anos. Não sei se você reparou, mas à medida que vamos conhecendo os heróis da fé, muitos deles se despontam intelectualmente e Deus usa a inteligência para abrir caminhos para que pessoas possam ser salvas pelo sangue de Cristo. Em 1398, passou a fazer parte do corpo docente da Faculdade de Letras como professor, fazendo os votos de sacerdote um pouco depois, logo ali em 1400. Como resultado da sua conversão, ele adotou um estilo de vida mais simples e manifestou mais interesses por seu crescimento espiritual. Deus estava trabalhando na vida desse jovem para que um dia ele viesse a ser um grande homem, pregador do Evangelho, tal qual nós encontramos hoje nas nossas Bíblias. Em 1402, Hus foi nomeado reitor e pregador da Capela dos Santos Inocentes de Belém. Isso aconteceu de uma maneira muito natural, porque as pessoas reconheciam nele o dom da pregação. Seus sermões eram apreciados e principalmente a sua eloquência. Ele tinha um fervor tão grande na sua maneira de falar, de convencer as pessoas da salvação, que atraiu a própria atenção do imperador Venceslau IV e de sua mulher Sofia, que acabaram escolhendo John Hus como seu confessor. Enquanto isso, a rainha da Inglaterra, que se convertera aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa na Boêmia e, por sua influência, as obras do reformador inglês foram também levadas para a Boêmia. Você veja como vai se crescendo e se multiplicando como fermento no bolo a pregação da verdade da palavra de Deus em uma época de efervescência, onde as pessoas começavam a descobrir que a Bíblia apontava uma verdade diferente
daquela que a igreja da época acabava anunciando para as pessoas. Um cidadão de Praga, chamado Jerônimo, amigo de John Hus, trouxe consigo ao voltar da Inglaterra os escritos de Wycliffe, que estavam revolucionando a Inglaterra. E ao ler esses escritos, Hus, com muito interesse, acreditou que o seu autor era cristão sincero e inclinava-se a considerar favoravelmente as reformas que ele advogava. Então nós percebemos que John Hus estava recebendo influência de Wycliffe através dos seus escritos. Tudo isso sendo costurado pelo Espírito Santo para que o mundo pudesse se libertar do erro, da mentira, da falsidade e para que a palavra de Deus fosse a nossa única regra de fé. John Hus, que já sentia no seu íntimo algo assim o incomodando por aquilo que via na liderança da Igreja Romana, apenas se sentiu ainda mais motivado a continuar pregando sobre a pessoa de Cristo. Imagine, em uma época onde líderes religiosos eram o centro de tudo, aparece um homem pregando a respeito simplesmente de Jesus Cristo. E não havia dúvidas, a humildade de Cristo sempre contrastou com o orgulho dos líderes religiosos. John Hus dizia: o majestoso Jesus lavava os pés sujos e empoeirados dos discípulos, enquanto líderes é que esperavam que os seus pés fossem beijados. Que contraste, amigo! Enquanto Jesus lavava os pés sujos e empoeirados dos discípulos, nós encontramos os líderes religiosos daquela época estendendo a mão para que as pessoas beijassem suas mãos, seus pés. Que contraste, a humildade de Cristo. Querido John Hus, ele citava em seus sermões João 13, 4 a 5. Nós não podemos ver ou ouvir um sermão de John Hus, mas os seus textos, alguns deles nós temos. João 13, 4 e 5, ele citava sempre com muita propriedade, dizendo: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, ao enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Você percebeu? Sabe, as pessoas, elas percebiam nitidamente esse contraste absurdo entre Jesus e os líderes. Como é o seu líder religioso? Ele também ostenta ouro, riqueza, poder, carros, apartamentos, fazendas? Ou tem a mesma humildade e simplicidade de Jesus? Como é o seu líder religioso? Isso deveria ser motivo para a nossa reflexão. Um outro verso, muito usado também, diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No mesmo ano em que passou a ocupar o púlpito da Capela dos Santos Inocentes de Belém, Hus foi empossado como reitor da Universidade de Praga, de modo que se encontrava em uma ótima posição para impulsionar a reforma. Hus era um homem muito gentil e contava com grande popularidade. Mas sabem, você imagine um homem polêmico, apresentando verdades indigestas, pregando e falando do amor de Deus. De repente, ele é colocado como reitor de uma universidade, colocam ele para ser o grande orador de uma das principais capelas. É claro que muitas pessoas começaram a se incomodar. Quando em 1410 foi convocado para ir a Roma para dar contas de suas pregações e ensinamentos, Hus se negou a ir e, em consequência, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi excomungado. Isso aconteceu em 1411, mas apesar disso ele continuou pregando e ensinando. Ser excomungado naquela época significava dizer que ele estaria selado para o inferno eterno, cheio de fogo, cheio de tormentos eternamente. E ainda assim ele permaneceu firme nas verdades da palavra do Senhor. Ele não ficou assumindo para si a teologia do medo. Ele confiava em Deus somente, em sua palavra e não na igreja. Isso é modelo e exemplo. Ele é um herói de fé, um herói da fé, porque ele escolheu a Bíblia e não a igreja. Assim, Hus chegou a um dos pontos mais revolucionários da sua doutrina. Em seu entendimento, a liderança da igreja não era digna de confiança e, portanto, não deveria ser obedecida. E ele ensinava isso de púlpito.
Citando a Bíblia, argumentava que Cristo é o cabeça da igreja. E citando o Novo Testamento em Efésios 1, de 1 a 22, ele dizia e lia assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que texto esse, que texto poderoso. Querido, Jesus é toda a autoridade. Ele está acima da igreja, ele está acima dos pais da igreja, ele está acima de todo e qualquer nome. E John Hus apresentava na palavra do Senhor que as pessoas poderiam confiar em Cristo somente para a sua salvação. Hus declarava que a autoridade final era da Bíblia, da Escritura, e que líder algum poderia ser obedecido acima das Sagradas Escrituras. John Hus protestava: apenas Deus perdoa pecadores por sua graça e ninguém pode querer vender o que vem unicamente de Deus. Vocês sabem do que ele estava falando, não sabem? Vocês sabem a que ele estava se referindo, não sabem? Ele estava falando a respeito das indulgências. Pessoas que pagavam para ter os seus pecados perdoados. Depois de tantos séculos, parece que em nossos dias nós retrocedemos e há pessoas pagando para receber bênçãos de Deus. Um absurdo, tão real hoje como era na época de John Hus. Hus ficou exposto por todo o seu posicionamento à liderança da igreja romana. Sabe, ele era visto como um grande herege. Chegou-se a dizer que todos os moradores da sua cidade também eram hereges. Um absurdo. Tentavam atacá-lo, tentavam silenciá-lo de todas as formas. Em 1412, Hus foi excomungado de novo. Será que isso é possível? Na época, todos os absurdos religiosos e espirituais eram possíveis. Foi excomungado de novo e, por não ter comparecido diante da liderança da igreja, foi fixado um curto espaço de tempo para ele se apresentar. Se ele não o fizesse, Praga ou qualquer outro lugar que lhe desse acolhida estaria sob interdito romano. Dessa forma, a suposta heresia de Hus traria juízo para toda a cidade. Por essa razão, o reformador tcheco decidiu abandonar Praga, onde tinha passado a maior parte de sua vida, indo refugiar-se isoladamente no sul da Boêmia. Ali ele recebeu a notícia que finalmente se reuniria num grande concílio em Constança e que ele era convidado a comparecer pessoalmente para se defender. Para isso, o imperador, coroado em novembro de 1414, ofereceu-lhe um salvo-conduto que lhe garantia a sua segurança pessoal. Naquela época, um salvo-conduto realmente garantia a segurança física de todos aqueles que estavam debaixo desse salvo-conduto. E assim, partiu o reformador tcheco confiando no salvo-conduto imperial e na justiça da sua causa. Indo para Constança, porém, ele foi vítima de uma das mais sujas armadilhas feitas contra um cristão. O concílio pedia apenas para que Hus se submetesse, retratando-se de seus ensinos. Não havia debate nenhum. Ele estava ali disposto a escutar, a ser acusado, suas doutrinas eram colocadas no lixo e ele não tinha o direito de falar, ele não podia se defender. Ou ele renunciava ou ele morria. O salvo-conduto era uma grande mentira. Mas Hus tinha uma certeza muito clara em sua mente. Se ele não se retratasse de suas doutrinas, daquilo que ele havia ensinado e pregado, ele também estaria condenando a todos os seus amigos e todos os seus seguidores. Pois ao declarar que as suas doutrinas, para todos aqueles adversários, que elas não eram uma grande mentira, uma grande farsa, ele estaria condenando todos à mesma heresia. Ou seja, ali a questão não era só a sua vida, mas a vida de outros também. Mas ele não podia se retratar. Sua resposta foi firme. Apelo a Jesus Cristo, o único juiz, todo-poderoso e totalmente justo. Por vários dias o deixaram encarcerado na esperança de que fraquejasse e se retratasse. Mas ele continuou firme e, por fim, levaram Hus para a Catedral de Constança. Ali, depois de um sermão sobre a teimosia dos hereges, ele foi vestido de sacerdote e recebeu o cálice, apenas para logo em seguida arrebatarem de suas mãos, do seu corpo, tudo aquilo, para que as pessoas vissem que ele realmente estava sendo desposado de todas as suas ordens sacerdotais.
Depois, cortaram seu cabelo a fim de se estragar a tonsura e por último lhe colocaram na cabeça uma coroa de papel decorada com diabinhos e aí então o enviaram para a fogueira. O caminho do suplício foi terrível para Rus. Ele teve que passar por um determinado momento onde tinha uma pira. Seus livros estavam sendo queimados. Ele riu e disse aos representantes para não crerem nas mentiras que circulavam a seu respeito. Pediram-lhe mais uma vez que se retratasse, e mais uma vez ele negou com firmeza. Ele disse assim: Deus é minha testemunha que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei exceto com uma única intenção, de ganhar os homens, se possível, dos seus pecados. Por fim orou dizendo: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Talvez você não saiba, mas o sobrenome de Rus, essa palavra Rus, significa ganso. Sabe, ele disse aos seus algozes: hoje vocês matam um ganso, mas em breve virá um cisne, e a ele vocês não conseguirão destruir. Por isso, quando Martinho Lutero surgiu, as pessoas começaram a chamá-lo de o cisne, pregando a reforma e dando continuidade àquilo que Rus tanto pregou, tanto ensinou e por esse ensinamento morreu. Quando o seu carrasco veio com uma tocha para atear fogo por trás do poste onde Rus estava, ele disse: pode vir pela frente, se estivesse com medo não estaria aqui. O fogo foi aceso, enquanto as chamas o envolviam, Rus começou a cantar: Cristo, tu filho de Deus vivo, tem misericórdia de mim. Jesus, thou son of David, have mercy on me. Jesus, thou son of David, have mercy on me. Jesus, thou son of David, have mercy on me. Como pode alguém morrer cantando? Somente um homem de fé, somente alguém que deu a sua vida, não só apenas no momento da sua morte, mas dedicou sua vida ao Senhor Jesus. O fim da história de John Hus é um fim trágico, triste. Os carrascos recolheram todas as cinzas e as lançaram no lago de Constança, para que nada restasse dele. Mas os seus discípulos recolheram a terra em que ele foi queimado e a levaram para a Boêmia. O local onde Hus morreu está marcado atualmente com uma pedra memorial. E ainda hoje ele é homenageado com um feriado público anual na República Tcheca. As ideias de John Hus sobreviveram e influenciaram diretamente Martinho Lutero e John Wesley. Um dia John Hus estará com Jesus para sempre. Jesus também foi maltratado, também foi humilhado, também foi satirizado, também maltrataram o nosso Mestre, o nosso Senhor. Mas sabem, pessoas também sofreram o mesmo escárnio por amor a esse Cristo. E um dia todos nós estaremos juntos com o Senhor Jesus. Nesse momento, nós queremos agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo e pelo sacrifício de milhares de pessoas como John Hus, que entregaram literalmente sua vida para que eu e você pudéssemos conhecer a verdade da Palavra de Deus. Enquanto a Melissa canta, reflita no sacrifício de Jesus e no sacrifício de tantos, por amor à verdade da Palavra de Deus. Quando esteve aqui, maltrataram meu Jesus para tentar impedir sua missão. Vem o dia, porém, em que o mundo irá tremer e o Messias virá como rei. Seu reino, enfim, não vai passar tão certo. Eu verei meu Jesus.
Muita gente nem sabe de Jesus. A verdade, porém, para sempre reinará quando a glória de Deus se revelar. Vai voltar, tão certo quanto Ele existir. Eu verei meu Jesus, com seus anjos irá voltar. No seu rosto verei tão puro. Quando eu vi suas mãos com as marcas dos cravos que eram meus, eu vou dizer: estou pronta, meu Senhor. Irá levar para o céu quem for fiel até o fim. Fiel a Jesus. Eu quero ver você também comigo. Eu verei meu Jesus, com seus anjos irá voltar. No seu rosto verei tão puro. Eu verei quando eu vi suas mãos com as marcas dos cravos que eram meus. Eu vou dizer: estou pronta, meu Senhor. Quando eu vi suas mãos com as marcas dos cravos que eram meus, eu vou dizer: estou pronta, meu Senhor. Se puder, querido, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, os séculos se passam e nós conseguimos ouvir John Hus cantando na fogueira. Ó Deus, ele estava ali ainda pregando no meio da sua dor, em meio à sua morte. Um homem de fé, de coragem, de tenacidade espiritual. Um verdadeiro herói da fé. Um modelo para todos nós. Ajude-nos, Senhor, a permanecermos firmes na Tua verdade, como um dia John Hus se manifestou a todos, demonstrando a essência de seu caráter, que refletiu o caráter de Cristo. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. John Hus poderia ter negado a sua fé, mas preferiu dar a vida a mudar suas convicções doutrinárias. Ele tinha fé naquilo que acreditava. E você, em que acredita? A fé é acreditar, é confiar. Mas como confiar em alguém que não conhecemos? E só há uma maneira de conhecer a Deus, é estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. E pensando em você que quer estudar a Bíblia, o Está Escrito preparou o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trecho na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente de graça. Basta fazer contato conosco. Acesse agora mesmo o nosso blog novotempo.com/está escrito. Preencha o seu cadastro e, se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar o seu nome completo e endereço com CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. No Está Escrito de hoje você conheceu a história de John Hus, o homem que foi queimado vivo porque tinha certeza de que jamais poderia se retratar,
porque amava Jesus e conhecia sua verdade. No próximo programa, na próxima terça-feira, estaremos juntos mais uma vez, agora conhecendo a vida e a obra de Martinho Lutero. Ambos conheciam muito bem esse verso da Bíblia. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tentar impedir sua missão. Vem o dia, porém, em que o mundo irá tremer.